Olá! Que bom ter todo mundo aqui para mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça e decodificar a mecânica biológica por trás do estresse corporativo. E olha, todo o material incrível que vamos explorar hoje vem da mente brilhante da especialista em neurobusiness Marinês Pereira, através do seu trabalho Como os pensamentos intrusivos sequestram a alta performance corporativa. Com mais de 40 anos de experiência, a Marinês nos entrega uma visão científica e bioenergética que simplesmente muda o jogo sobre como entendemos o comportamento humano no trabalho. Para começar, vamos focar nesse insight fortíssimo da Marinês Pereira. Ela comprova que os nossos desafios de negócios mais tensos não estão nas oscilações malucas da Bolsa de Valores, mas sim dentro do nosso próprio sistema nervoso. Para não virarmos marionetes dessas energias caóticas do ambiente de trabalho, a gente precisa entender a nossa própria anatomia. E o nosso roteiro de hoje é fascinante. Vamos passar por 5 pontos centrais. Começamos com o verdadeiro campo de batalha, depois a mancha no piloto automático, ressonância e sequestro neurológico, o colapso energético celular e fechamos com os protocolos de engenharia de frequência. A ideia é sair daquela sala de reuniões corporativa, mergulhar até o nível das nossas células e voltar com soluções práticas. Vamos direto para o ponto 1, o verdadeiro campo de batalha. O que será que acontece de verdade na biologia do corpo durante uma crise no escritório? É muito interessante a gente comparar aquela velha conhecida matriz SWOT com a realidade do nosso corpo. Imagina a seguinte cena. A diretoria de operações, minutos antes de uma reunião de conselho super importante, recebe uma notícia péssima do mercado. Aquela estratégia toda lógica da análise SWOT simplesmente evapora, né? O que acontece na prática é uma verdadeira tempestade hormonal. O cortisol vai lá no teto, o coração dispara, a mente fica totalmente nublada. A batalha sai daquela apresentação em PowerPoint e vai bater direto no sistema nervoso da pessoa. Isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, a mente no piloto automático. Para entender por que profissionais incríveis perdem a razão nessas horas, precisamos olhar para o sistema operacional da nossa psique. Sabe aquela sensação de aprender a dirigir o primeiro carro? No começo, cada movimento é super mecânico, altamente focado e até estressante. Isso é a mente consciente no comando. Mas e depois de alguns anos de prática? A gente dirige 40 minutos num trânsito caótico e chega em casa sem nem lembrar do caminho percorrido. Por que isso rola? Porque o inconsciente simplesmente assume o volante, operando perfeitamente em segundo plano, enquanto a mente consciente já está pensando na reunião do dia seguinte. E aí entra um conceito-chave que é o transbordo comportamental. Pensa assim, quando alguém da liderança recebe um e-mail com uma crítica super leve e já responde com 4 pedras na mão, isso não é uma estratégia fria e calculada. Isso é puro conteúdo automatizado lá do fundo do inconsciente, transbordando para a superfície. Ele basicamente atropela a nossa inteligência emocional para reagir de um jeito totalmente impulsivo e defensivo. E as coisas ficam ainda mais impressionantes durante o sono. Dormir não é só puxar a tomada do cérebro. A cada 90 minutos, a mente que repousa entra na frequência beta, que, por incrível que pareça, é a mesmíssima frequência elétrica do estado de alerta máximo. É justamente nessa hora que o cérebro faz um download biológico, literalmente gravando o estresse e o caos do dia nas nossas redes neurais. Dá para entender por que uma angústia à noite vira um pesadelo sufocante de ansiedade na manhã seguinte, né? O estresse foi consolidado no nosso cérebro. Chegando agora ao nosso terceiro ponto, ressonância e sequestro neurológico. Como é que um ambiente tóxico de um escritório entra, de fato, na cabeça de alguém? Bom, a gente tem que falar sobre o núcleo neurótico. Imagina que ele é a nossa antena interna. Sabe aquele botão de sintonizar de um rádio antigo? Então, se alguém da equipe de TI tem, lá no fundo, um medo de rejeição não resolvido e vai trabalhar num ambiente corporativo caótico e super agressivo, adivinha? A agressividade externa tem a frequência exata para ativar essa dor oculta. Ocorre uma atração perfeita. A pessoa acaba tomada por um pânico paralisante, sofrendo um sequestro literal causado por essa ressonância magnética. Existem 2 níveis bem diferentes de como essa interferência bagunça o nosso sistema. De um lado, a interferência linear. É aquele ruído constante, tipo a famosa síndrome do impostor. Deixa a gente exausto, checando a mesma planilha 10 vezes, mas, no fim do dia, a ética de trabalho é mantida. Do outro lado, a gente tem o perigo extremo, a interferência aguda. É o curto-circuito nervoso total. É quando um executivo pacífico tem uma explosão violenta, quebra um notebook na mesa e faz coisas que violam completamente os seus princípios, tudo por causa de um estresse intolerável.
E o trajeto que esse estresse faz lá dentro do cérebro é incrível. O nosso tálamo age exatamente como uma agência dos correios. Se ele manda o estresse para o lobo frontal, a pessoa fica paranoica e perde o senso crítico. Se o sinal vai para o sistema límbico, as emoções saem do controle, gerando episódios de raiva irracional até dentro de casa com a família. E pior ainda, se esse estresse atingir o hipotálamo, a imunidade da pessoa simplesmente despenca, a insônia aparece e as doenças físicas tomam conta. O que nos empurra para o nosso quarto ponto, o colapso energético celular. Porque tentar operar nessa frequência de ruído custa muito caro para o corpo. Olha só que analogia genial da biologia. Imagina que o seu corpo é uma casa, tentando fazer funcionar uma máquina de solda gigantesca e pesada, ligada numa tomada residencial comum. Essa máquina é o esforço insano para manter o estresse e o pânico. Para não derreter a fiação da casa inteira, o nosso disjuntor biológico desarma. As mitocôndrias param de fabricar aquela energia vital saudável e começam a operar um modo de emergência bruto, produzindo só calorias térmicas para tentar se defender. Por isso que a síndrome de burnout não é só estar cansado, é um curto-circuito orgânico brutal. Isso explica perfeitamente por que profissionais que vivem nesse caos mercadológico desenvolvem problemas físicos do nada, tipo pedras nos rins absurdas, cistos glandulares ou ganham peso subitamente mesmo quando mal tem tempo para comer direito. É simplesmente o metabolismo lutando desesperadamente a nível celular para sobreviver. Mas calma, porque a gente não precisa ser vítima desse sistema. Chegamos ao quinto e último ponto: protocolos de engenharia de frequência. Tem jeito de virar esse jogo. A Marinês Pereira nos presenteia com protocolos pragmáticos e muito claros. O primeiro passo é o mapeamento de gatilhos. A gente precisa ter um diário para identificar as nossas próprias vulnerabilidades antes que o caos externo brinque com elas. O segundo passo foca na modulação bioenergética. Aplicar reiki, fazer massagens para tirar tensão e focar em exercícios. E o terceiro passo, que é sensacional, são as pausas de transcendência, para gerenciar as nossas ondas cerebrais alfa. Essa pausa é literalmente uma virada de chave no meio do expediente. Como a gente viu, o cérebro trabalha em janelas de 90 minutos, certo? Então, em vez de ficar horas fritando a cabeça na frente de uma planilha, a gente faz um reset ativo. A cada hora e meia, levanta da cadeira, tira os olhos das telas por exatos 5 minutos. Conecta com a natureza, respira puxando o ar por 4 segundos e soltando por 6, foca na gratidão genuína, isso ativa as ondas alfa e reseta as glândulas antes que aquele traço de estresse vire memória consolidada. Isso tudo joga pra gente uma reflexão inevitável, né? Com toda a loucura de hoje em dia, quem atua no mercado corporativo está realmente se preparando para blindar a mente contra esse piloto automático do estresse e do caos? Essa é a maturidade real do século XXI. Liderar de forma consciente não é ser fantoche das frequências caóticas, mas sim moldar a própria realidade. E tudo começa pelo domínio da mente. Retomar o controle da nossa biologia é a competência mais valiosa que existe hoje. E todo esse conhecimento fantástico e revolucionário é fruto do estudo incrível da Marinês Pereira, a quem deixamos todo o nosso reconhecimento. Fique então a provocação final. Com tudo que a gente acabou de descobrir sobre a física da mente e o sequestro celular, quem aí vai ter a coragem de assumir a verdadeira maestria da própria biologia? Muito obrigada pela companhia incrível de sempre e a gente se encontra na nossa próxima análise.